Olá, meus queridos irmãos, seguidores de Dulce. É um prazer retornar aqui com as nossas pequenas preleções, né? Tomei um comprimidinho bem eficaz, que é vergonha na cara, e resolvi voltar, né? Conversei com a Lívia, né? E resolvi voltar aqui. Hoje eu vou trazer uma passagem do Evangelho que ela cai muitas vezes para mim. E quando uma passagem do Evangelho ela se repete, eu percebo, né, como uma lembrança de Jesus. Porque a energia de Jesus está nessas palavras aqui. É como se ele dissesse: olha, minha filha, tu ainda não fizesse isso, tu já colocou isso em prática, tu tá tentando colocar em prática, né? Toda a passagem do Evangelho é uma lembrança de Jesus para nós, para que a gente volte para o caminho de alguma maneira, sabe? Era essa a intenção dele quando ele veio aqui para a Terra, né? Quando ele encarnou aqui na Terra, era essa a intenção, nos lembrar, né? O que nós precisamos fazer para ter, né? Para alcançar a nossa verdadeira felicidade, né? Não essa felicidade efêmera aqui da Terra, mas a felicidade do espírito, que é completa, né? E uma das passagens mais importantes, que é a bandeira do espiritismo, é: fora da caridade não há salvação. Foi essa passagem que caiu aqui para mim. Ou seja, me lembrando: Rita, tu já começou a fazer alguma coisa? Tu tá colocando em prática pelo menos um pouquinho disso aqui? E essa passagem foi Paulo, o apóstolo, que nos trouxe aqui, né, para nós. E ele diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. No céu. No céu aqui diz sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida no outro plano, que é a verdadeira vida, né? Então a caridade aqui na terra é um início para a nossa felicidade, para a nossa paz no outro plano. E a caridade, ela é tão ampla, e nós muitas vezes nos agarramos à ideia de que se eu tivesse dinheiro eu seria caridoso. Não. A caridade, ela é ampla, mas ela é simples. Ela é simples, se baseado no que Jesus nos falou, nos exemplificou principalmente, ela é simples. A caridade do alimento, né, que se dá ao nosso irmão que está com fome e frio, o cobertor, esse tipo de ajuda é muito importante. É muito importante. E tudo que nós fizermos em relação a isso é muito importante. 1 quilo de arroz que a gente alcance para a Lívia, para ela distribuir naquelas cestas dela, é muito importante. Uma peça de roupa que a gente dê para a Lívia colocar lá na live brechó é muito importante. Isso aí não é nada. É simples, mas é bastante. Isso é um exemplo, tá? Que eu dou aqui, baseado no que o nosso grupo, no que a Lívia faz, né? Mas tem tantos outros tipos de caridade
que nós muitas vezes no dia a dia nós não lembramos. Deixar aquele nosso idoso que está próximo de nós contar aquela história mais uma vez. Termos ouvidos, termos paciência com aquele que está ali do nosso lado, que já viveu tanto, né? Termos paciência com ele. A caridade com um animalzinho da rua, alcançar água, alcançar comida, acolher, adotar. É caridade. É caridade quando fazemos uma roupinha de lã e deixamos no hospital para uma mãe carente ali que está tendo um filho e não tem o que colocar. É caridade. E muitas vezes não exige nem muito tempo da nossa vida. Porque às vezes a gente diz, se eu tivesse tempo, eu iria ajudar lá na casa do menor, que é a nossa realidade aqui de Rio Grande, né? Muitas vezes nós temos tempo e não fazemos. E, gente, tudo que eu falar aqui são coisas que eu não estou colocando em prática, por isso que essa passagem caiu para mim, né? E agora nós vamos falar sobre o que Paulo nos diz aqui sobre os destinos do homem na terra e no céu. Quando nós fazemos a caridade, tá? Nós estamos entrando em consonância com a lei de amor, nós estamos entrando em consonância com Deus, sabe? Em ressonância, nós atingimos a energia amorosa de Deus. Por aí, aqui na Terra, nós alcançamos o bem mais precioso, que é a paz. Quando nós começamos, é lógico, né, gente, que nós não vamos ter vidas perfeitas, porque estamos alcançando um alimento ali para o irmão, porque estamos ajudando uma ONG de animais. Não é isso. Mas nós teremos mais paz, coragem para enfrentar os nossos dilemas, as injustiças do mundo, porque a injustiça há nesse mundo. Mas nós teremos mais força de ação, porque nós estamos em ressonância com Deus, com Jesus. E essa é a força que nós precisamos, a força do amor. E quanto mais nós fazemos, mais somos contagiados por esse amor, mais empatia nós temos para dividir com nossos irmãos. Que a empatia também é uma caridade, uma oração que fizermos por alguém que está em dificuldade é uma caridade. Quando enviamos boas energias para o outro, essas energias chegam como coragem, como força para enfrentar aquela dificuldade. Tudo no mundo é energia, né? Então, a gente entendendo isso, a gente compreende como que aquela oração, né? Como que aquele sentimento bom chegou lá naquela pessoa. Porque a energia e os bons espíritos nos ajudam ainda para que aquela energia seja reforçada e chegue direto no coração daquele que precisa, né? Então, e aqui eu falei algumas, né? Mas olha como é simples, olha como é simples. No nosso dia a dia, e aqui nessa passagem fala isso, que no nosso dia a dia nós coloquemos todas as nossas ações baseados
no que nos exemplificou Jesus. Se a gente for julgar uma pessoa, falar mal de alguém, né? Principalmente quando a gente julga alguém, a gente aponta o dedo, olha quantos tem em direção a nós. Rita, isso tu não fez, mas tu faz outras coisas. Porque se nós estamos encarnados aqui, não somos perfeitos. Ah, não, mas isso eu não faria. Mas a gente faz outras coisas, então o não julgamento, o não falar mal do outro, isso é uma caridade. Estamos nos passos de Jesus. Se a gente, uma vez eu li isso, eu não sei se foi no Evangelho, se a gente colocar as nossas ações, todas as nossas ações, se eu fizesse isso, como Jesus se sentiria em relação a mim, né? Se eu fizesse isso, será que Jesus ficaria contente com essa minha ação, com essa palavra que eu vou dizer? Ah, se a gente pudesse, se a gente fizesse isso, se todos nós fizéssemos isso, né? A humanidade seria diferente. Se nós fizéssemos ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Porque imagina, voltando àquela ideia primeira lá do alimento, imagina o nosso estômago vazio há 3 dias, sem comer, às vezes com uma refeição no dia somente. Como a gente ficaria, né, se alguém nos trouxesse um prato de comida? Aquele animalzinho que passa vagando, comendo lixo por aí, se encontrasse um pequeno pote de ração, um potinho de água na frente da casa de alguém, um cachorrinho, um gatinho, é irmão nosso também, é Deus em ação, é Deus, é uma centelha divina, assim como nós aqui na Terra. Então, se nós pautássemos as nossas ações nos exemplos de Jesus, quão diferente seria a humanidade. E eu me coloco, como já falei para vocês, eu me coloco nisso também. Como seria a minha realidade, a minha volta aqui, como seria diferente se eu colocasse isso em prática. E agora, a vivência no céu, no outro plano, como seria, como vai ser? Se nós temos essa ferramenta, vamos dizer assim, para nos tornarmos melhor, né? Essa ferramenta que é a caridade, como será a nossa estadia lá no outro plano? Se nós fizermos a caridade, se nós tentarmos vivermos no dia a dia, tentando mesmo colocar em prática o que Jesus nos disse, principalmente da caridade, nós teremos o quê? Paz lá no outro plano, paz. Porque nós não nos lembramos, né, o que é, né, viver no umbral, o que é viver num lugar escuro, cheio de dor, mas provavelmente já vivemos nisso, né? A gente quer encontrar pessoas amigas, a gente quer chegar num lugar agradável, viver num lugar agradável, né? Seguir fazendo o nosso trabalho, como a gente fazia aqui na Terra, fazer lá no outro plano, vivermos rodeados de espíritos bons. Isso, como que isso acontece, né? A gente procurar ser cada dia melhor aqui nesse plano, é isso que nós viemos desenvolver. Viemos desenvolver o amor,
O amor abarca tudo. Quem é amor, quem tem amor no coração é caridoso. É isso. Tá certo, gente. Peço desculpas aqui se errei em alguma coisa, mas agradeço muito por esse momento, que é um momento nosso aqui, é meu e de vocês também. E muito mais meu, assim, tem muito a ver comigo, com as minhas necessidades, né? Fiquem com Jesus, que Deus abençoe o coração de cada um. Eu agradeço. Até o próximo vídeo.